Como alguns de vocês já sabem, um grupo que se autodenomina Briefcase me enviou seus 3 vídeos favoritos de maletas e perguntaram se eu faria uma compilação de final de ano apresentando-os. Então eu fiz uma votação em uma postagem da comunidade e perguntei se isso era algo que vocês gostariam de ver, e mais de 90% dos que votaram acharam que seria bom. No entanto, antes de começar, gostaria de dizer que sei que nem todos concordarão com as escolhas deles. Eles não são os casos com mais visualizações ou mais curtidas. Quando o Briefcase me desafiou a dar a eles 3 vídeos, eu acertei um e todas as 3 escolhas deles estavam na minha lista reduzida de 10. De qualquer forma, aqui vai o número 3 deles, que é de outubro de 2020. A bela ilha de Bermuda fica no Oceano Atlântico, na borda ocidental do Mar dos Sargassos, depois que o explorador espanhol Juan de Bermúdez afirmou tê-la descoberto em 1505. O país não foi colonizado por europeus até 1609, quando o navio britânico, o Sea Venture, naufragou em um recife a caminho de Jamestown, Virgínia, e os sobreviventes conseguiram chegar à ilha. Os colonizadores britânicos começaram a chegar lá em 1612. Bermuda tornou-se um território ultramarino britânico e permaneceu assim desde então. Em 1870, a população era de 12 mil, e quando Sua Alteza Real, Princesa Louise, filha da Rainha Victoria e do Príncipe Albert, e esposa do governador do Canadá, chegou a Bermuda em 1873 para escapar do inverno canadense, o país começou a se tornar um destino turístico popular. O país tinha localização estratégica para a Marinha Britânica e próspera indústria de sal. A vida para as pessoas que moravam lá era boa em comparação a muitos outros lugares na era vitoriana. Um dos residentes de Bermuda era um cavalheiro chamado Edward Skeeters. Ele tinha cerca de 40 anos e era casado com Anna, sua esposa trabalhadora. Eles moravam em Daniels Head, muito perto da pequena comunidade de Somerset, no noroeste da ilha e a cerca de 20 quilômetros da capital do país, Hamilton. Eles eram casados há cerca de 8 anos e Edward trabalhava como faz-tudo e operário. Ele tinha a reputação de ser alguém que podia se virar em quase todas as tarefas, mas era, por todas as contas, um homem difícil. Ele era muito diferente de sua esposa Anna, bondosa e de bom coração, que apesar de sempre dizer às pessoas que era feliz, era considerado pela maioria das pessoas em Somerset que o casamento de Edward e Anna não era bom. O casal não tinha filhos, pois os 2 filhos que tiveram juntos tragicamente morreram na infância. Mas Anna já tinha uma filha de um relacionamento anterior, nascida alguns anos antes. Infelizmente, a criança tinha sofrido alguma deficiência intelectual e não vivia com a mãe ou padrasto. Ela visitava sua filha sempre que podia, mas era apenas em ocasiões muito raras que ela levava sua filha para o chalé deles. Anna trabalhava como empregada doméstica para uma família abastada de Somerset. Ela trabalhava duro e era considerada uma senhora simpática e muito modesta. Ela sempre foi muito quieta e passava seus dias trabalhando e cuidando do marido. Contudo, Edward era muito diferente de sua esposa. Ele não era tão bem visto pela comunidade local quanto ela era. Embora tivesse alguma educação e pudesse ler e escrever, ele era conhecido por ser um marido infiel que frequentemente era agressivo e descontava suas frustrações em sua esposa. Havia rumores de que ele estava vendo uma senhora local chamada Elizabeth Morris, e quando uma de suas filhas descobriu que estava grávida, logo começaram os sussurros de que o pai da criança não era outro senão Edward Skeeters. Anna já tinha deixado o marido antes, inclusive indo ao magistrado local uma vez, quem a informou que não havia nada que ele pudesse fazer para ajudá-la. Então, todas as vezes, a sofredora Anna voltava para Edward. No domingo, 20 de outubro de 1878, Anna fez o que fazia todas as noites de domingo e assistiu à missa na igreja. Enquanto ela atravessava o cemitério da igreja, ela viu Annie Morris, cuja irmã estava esperando um filho de Edward. Annie comentou algo para Anna, que entrou apressada na igreja sem responder. Ela estava acostumada com as pessoas zombando dela sobre o comportamento do marido, mas as provocações ainda a aborreciam.
Ela saiu da igreja logo após o serviço, sem permanecer no pátio para conversar com outros membros da congregação. Ela não queria encontrar Elizabeth Morris ou suas filhas, Anne e Hannah. Naquela noite, Edward Skeeters estava muito preocupado. Ele voltou para a casa de campo, mas sua esposa não estava em nenhum lugar. Ela ainda não estava lá na segunda-feira à noite, depois que Edward voltou do trabalho e, após procurar por um tempo, ele começou a perguntar a amigos e vizinhos se eles tinham visto Anna, mas ninguém a tinha visto e ela não havia dito a ninguém para onde iria. Quando perguntaram exatamente o que aconteceu, ele disse que quando voltou para a casa de campo no domingo à noite, Anna não estava lá, mas ao contrário das ocasiões anteriores em que ela o havia deixado, desta vez ela havia levado alguns de seus pertences, incluindo roupas e dinheiro, aparentemente sem ideia do paradeiro de sua esposa. Edward colocou um anúncio no jornal chamado The Royal Gazette. Ele ofereceu uma recompensa a qualquer pessoa que pudesse fornecer informações que o levassem a encontrar sua esposa. No entanto, havia algo estranho sobre o desaparecimento de Anna Skeeters, pois na segunda-feira Edward tinha ido fazer um dia de trabalho no estaleiro. Ele ajudou a colocar carvão em um navio, algo que ele era particularmente bom e frequentemente era solicitado a trabalhar no estaleiro. Aparentemente, um dos encarregados viu Anna no domingo à noite e pediu que ela dissesse ao marido que ele deveria se apresentar lá no dia seguinte para 2 dias de trabalho. Edward estava sempre ocupado e trabalhava onde fosse preciso. Ele se apresentou ao encarregado na segunda de manhã, embora sua esposa estivesse desaparecida. Mas como Edward recebeu essa mensagem, se quando ele voltou para casa no domingo à noite sua esposa já havia saído, não havia sinal de Anna? Ninguém a tinha visto e seus amigos começaram a ficar preocupados com sua segurança. Muitos deles não gostavam de Edward. Eles não gostavam da maneira como ele tratava sua esposa e o consideravam um cavalheiro egoísta, dominador e inconsiderado. Na época, Bermuda só tinha uma força policial de meio período e eles não levaram o desaparecimento muito a sério. Ela já havia partido antes, então presumiram que logo retornaria, como sempre fez. Eventualmente, após pressão dos amigos de Anna, o magistrado instruiu a polícia a procurar pela casa de campo de Skeeter e, com a ajuda de alguns moradores preocupados de Somerset, eles então conduziram uma busca meticulosa na costa, caminhando por todos os arbustos de mangue e olhando atrás das rochas, qualquer lugar onde eles pensassem que alguém poderia ter escondido um corpo. Ao finalizar a busca, a polícia achou um tecido branco nos barcos de pesca de Edward Skeeter. A princípio, isso causou algum alvoroço, pois eles consideraram que as marcas vermelhas fracas poderiam ser sangue e que o pano poderia ter sido parte do vestido de Anna. Mas poderia ter sido muitas coisas, e conforme a busca por Anna terminava, o mistério em torno de seu desaparecimento continuava. Durante a busca, Edward foi preso na cadeia local e, quando foi solto, continuou com sua rotina diária. Ele dizia que sua esposa o abandonou, levando todo o seu dinheiro. Mas para onde ela teria ido? Havia barcos regulares que deixavam a ilha, mas ninguém pensava que ela teria embarcado em um e deixado sua casa e sua filha. Uma semana após Anna ter sido vista pela última vez deixando a igreja, alguns pescadores observaram o mar. Estava ventando, não era um bom dia para pescar. Enquanto estudavam as ondas, um deles notou que havia um lugar na água onde o mar estava mais calmo. Ele alertou os outros e todos olharam atentamente para as estranhas visões. Todos os homens pescavam na área há muitos anos e nunca haviam notado isso antes. Os ventos estavam muito fortes para eles saírem e investigarem. 3 dias depois, no entanto, o tempo mudou e os homens navegaram para ver o que estava causando o estranho fenômeno. Enquanto eles vasculhavam a área, eventualmente notaram uma forma no fundo da água, e quando olharam mais de perto, descobriram uma visão macabra. Havia um corpo amarrado a uma grande pedra. Estava em um estado muito ruim, mas como tinha muito poucos cracas presos, não poderia estar na água há muito tempo. Os homens também recuperaram o grande peso de pedra, e era exatamente o mesmo que as grandes pedras que podiam ser encontradas na costa, muito perto de onde os moradores guardavam seus barcos. Os homens levaram o corpo para a costa e o carregaram para a casa de campo de Edward Skeeter.
Em seguida, eles informaram à polícia que mergulhadores de um navio naval britânico foram enviados para procurar no fundo do mar e encontraram roupas que amigos mais tarde identificaram como pertencentes a Anna. Edward Skeeters foi então preso e acusado do assassinato de sua esposa. Ele foi levado para a capital Hamilton e colocado em uma cela. As tensões estavam altas entre os residentes de Somerset. Edward nunca foi um homem popular e agora a comunidade queria justiça. O julgamento começou em Hamilton em abril de 1879 e Edward se declarou inocente. A acusação delineou para o tribunal que Edward era um marido ruim que teve filhos fora do casamento e era um homem de temperamento curto e violento. A defesa, no entanto, lembrou ao júri que qualquer evidência apresentada era apenas circunstancial. Ninguém viu Edward cometer o crime, e não havia evidências para dizer que ele havia feito isso. Muitas pessoas testemunharam que a acusação pintou uma imagem de Anna como uma mulher de bom coração e uma esposa amorosa, uma mãe que sofreu muito durante seus 31 anos, mas estar casada com um homem tão difícil e insensível foi muito duro para uma senhora de tão bom coração. Um homem chamado George Jobson, que morava muito perto de Edward e Anna Skeeters, contou ao tribunal que no domingo, 20 de outubro de 1878, ele havia participado do culto da igreja às 7 da noite e, quando terminou, ele foi direto para casa. Notou que a porta da residência dos Skeeters estava aberta e as persianas fechadas. Ele também observou que havia uma luz acesa. Ele não viu ninguém nem ouviu nada. Quando foi questionado pela defesa, ele disse que nunca ouviu o casal discutir e não ouviu nenhum barulho na noite de domingo. O julgamento durou 7 dias e na segunda-feira, 2 de junho, o júri foi enviado para deliberar. Eles retornaram 20 minutos depois, e quando o juiz perguntou se eles encontraram o réu, culpado ou inocente, o chefe do júri respondeu, culpado, e o juiz condenou Edward James Skeeters à morte. Antes de sua execução, ele confessou seu crime. Mostrando remorso, ele disse que no domingo, 20 de outubro, ele chegou em casa após visitar Hannah Morris. Quando sua esposa o questionou sobre seu paradeiro, ele jogou uma lamparina de óleo nela. Ele então ficou preocupado que ela novamente o denunciaria aos magistrados e mostraria as lesões que agora tinha. Sem pensar, ele a estrangulou e levou seu corpo para o mar, onde o afundou com uma pedra. Ele se arrependeu muito de suas ações. Edward James Skeeters foi enforcado na prisão em Hamilton às 7 da manhã, no dia 2 de julho de 1879. Ele foi enterrado na ilha de Burt, em Hamilton, e as autoridades usaram uma grande pedra que ele havia levado para o mar para pesar o corpo de sua esposa como sua lápide. Os moradores locais incendiaram a casa de campo do Skeeter, pois não queriam ser lembrados do terrível evento que aconteceu lá. Hannah Morris e seu bebê, filho de Edward, ambos morreram durante o parto. O número 2 era de abril de 2021, um caso que representou um passo muito importante para o trabalho policial forense. Francisco Rojas de Caraballo nasceu em 1865, na cidade portuária de Necochea, na Argentina. Está localizada na costa atlântica da Argentina, junto à foz do rio Quequén Grande, a cerca de 330 milhas de Buenos Aires e 75 milhas a sudoeste de Mar del Plata. Era um lugar tranquilo para crescer. Os pescadores partiam do porto ao nascer do sol e, durante o verão, as pessoas visitavam a cidade e aproveitavam os dias passados na ampla praia de areia, nas fontes termais ou numa caminhada na floresta. Francisca era uma criança feliz. Ela sempre foi educada e prestativa. Sua família morava em uma pequena casa e ela recebeu uma educação básica. Na época, não havia um plano de educação eficaz na Argentina, pois não foi até a aprovação de uma lei em 1884 que garantia a educação universal gratuita e não religiosa a todas as crianças que a educação começou a se tornar mais acessível para todos. O país havia iniciado um período de expansão econômica. Com o crescimento das indústrias e o aumento do investimento estrangeiro, muitos europeus migraram.
O novo período de industrialização significava mais trabalho nas grandes áreas urbanas e os trabalhadores chegavam para aproveitar as melhores oportunidades disponíveis. Francisca, no entanto, não partiu. Ela ficou no ambiente mais calmo de Necochea. Ela se casou com um cavalheiro chamado Ponciano Caraballo e juntos tiveram 2 filhos. Eles moravam em uma casa próxima da cidade principal. Ponciano trabalhava longas horas, mas só ganhava uma renda modesta. O casamento deles logo começou a ter dificuldades e havia rumores de que Francisca havia sido vista em várias ocasiões na companhia de outro cavalheiro. As pessoas diziam a Ponciano que sua esposa era uma mulher má e, eventualmente, ele decidiu deixá-la. Ele informou que se mudaria e levaria as crianças consigo. Era um Ponciano de 6 anos, nomeado após seu pai, e Felisa, de 4 anos. Isso deixou Francisca muito angustiada, pois embora desde a promulgação do Código Civil argentino em 1869, onde todos os civis, tanto homens quanto mulheres, eram considerados iguais, ela sabia que sem o apoio de seu marido, a vida seria muito difícil para ela. Ela pediu que ele reconsiderasse, mas ele recusou. Ele ainda era relativamente jovem. Ele trabalhou duro e sempre fez o melhor para sua família. Ele acreditou que ele e os filhos ficariam melhores distantes da esposa. Em 1892, o país se recuperava de uma grave recessão 2 anos antes, quando o produto interno bruto despencou 11%. Apesar da melhoria atual, muitas pessoas ainda estavam desempregadas e os salários permaneciam baixos. Francisca pensava como conseguiria renda suficiente para sobreviver. No dia 19 de junho, o marido de Francisca, Ponciano, foi até a casa deles. Era pouco depois das 2 da tarde. Ele tentou abrir a porta emperrada. Isso era estranho. Francisca e as crianças deveriam estar em casa. Ela não havia informado a ele que estava saindo e ela sabia que ele estaria chegando naquele horário. Por ser domingo, a maior parte das pessoas não trabalhava. Preocupado com seus filhos, Ponciano foi ver seu vizinho, um cavalheiro chamado Ramon Velázquez, e perguntou se ele poderia ajudar a tentar entrar na casa. Senhor Velázquez e Ponciano voltaram para a propriedade e tentaram abrir a porta. No fim, criaram uma abertura suficientemente grande para os 2 cavalheiros passarem. A casa era pequena, apenas algumas salas, mas quando entraram, nenhum dos cavalheiros estava preparado para o que iriam encontrar. Francisca estava deitada junto à porta. Ela estava sangrando pelo pescoço. Quando eles seguiram para o quarto, encontraram as crianças. Ambos estavam mortos e suas cabeças quase foram separadas de seus corpos. Senhor Velázquez chamou ajuda imediatamente e as autoridades chegaram logo. Ponciano estava inconsolável com a dor e, embora parecesse que Francisca precisava de atenção médica, não foi possível para um médico examiná-la em detalhes, pois ela estava histérica. A cena do crime foi examinada, e a polícia se perguntava que tipo de pessoa cometeria um ato tão terrível, especialmente contra Ponciano, de 6 anos, e sua irmã Felisa, de 4. A polícia finalmente conseguiu falar com Francisca. Ela disse a eles que foi seu vizinho, Sr. Ramon Velázquez, quem a atacou. Ela afirmou que ele a atingiu com a mesma pá que travava a porta. No entanto, a declaração confundiu a polícia, pois o cavalheiro havia ajudado Ponciano a entrar na casa e a porta estava trancada por dentro. Eles a questionaram se tinha certeza de que ele era o autor desse crime horrível. Ele parecia ser um cavalheiro muito calmo, e as pessoas que moravam por perto disseram a eles que ele era um vizinho agradável e de bom coração. Francisca explicou que seu marido havia pedido ao Sr. Velázquez para buscar as crianças, pois eles iriam viver separados dela depois que ele descobriu que ela havia sido infiel. Ela disse que Ponciano acreditava que eles estariam melhor com ele. Ela continuou a contar para a polícia que quando o Sr. Velázquez chegou para buscar as crianças, ela se recusou a deixá-las ir. Isso causou uma discussão e, eventualmente, ele a atacou e aos pequenos Ponciano de 6 anos e Felisa de 4 anos. O Sr. Velázquez foi preso e, à medida que as notícias do terrível crime se espalharam pela cidade de Necochea, parecia que todos acreditavam na sua culpa. Ele foi levado à delegacia e interrogado, mas insistiu que não tinha nada a ver com os assassinatos de Ponciano e Felisa ou o ataque à Sra. Caraballo.
Embora a polícia continuasse a interrogá-lo, ele não admitiu sua culpa, mesmo sob algumas das técnicas mais brutais usadas na Argentina do final do século XIX para tentar fazer um suspeito admitir sua culpa. O Sr. Ramon Velázquez não admitiu que havia cometido o crime. Ele continuou repetindo que tudo o que fez foi ajudar seu vizinho a entrar na casa. A polícia não estava convencida e considerava que o Sr. Velázquez provavelmente era culpado, uma opinião que parecia ser compartilhada pela maioria das pessoas de Necochea. No entanto, quando fizeram mais investigações, testemunhas apareceram confirmando que ele estava com eles quando o crime teria sido cometido. A polícia registrou os depoimentos deles, que coincidiam com a declaração feita pelo Sr. Velázquez. Eles revisaram sua declaração novamente. O que se destacou foi que ele disse que na manhã do crime, Francisca foi à sua casa e teve uma discussão acalorada com sua esposa. Ele também disse que Francisca saiu muito irritada. A polícia pensou que o Sr. Velázquez poderia ter ido à casa após as discussões, mas ele tinha um álibi. E havia também o fato de que a porta havia sido trancada por dentro. Eles começaram a se perguntar se o autor do crime poderia ter sido alguém diferente de Ramon Velázquez. Uma semana após o evento, Francisca conseguiu ser examinada pelo médico. Apesar de não estar mais em choque, ela alegou não estar totalmente recuperada devido ao golpe que supostamente recebeu na cabeça. No entanto, durante o exame, os médicos não conseguiram encontrar nenhum sinal óbvio de contusão. Isso pareceu muito estranho, pois a pá encontrada na cena do crime era grande e bastante pesada. Os médicos não conseguiam entender como ela não teria recebido ferimentos mais graves se tivesse sido atingida com isso nas costas e na cabeça, como ela afirmou, especialmente se tivesse sido atingida por um homem forte como o Sr. Velázquez. Também foi notado que quando ela foi encontrada no dia 19 de junho, ela só tinha um pequeno corte. No dia 8 de julho, a notícia do crime chegou à cidade de La Plata, a quase 300 milhas de distância. Esta era a capital da província de Buenos Aires, e como as autoridades estavam ansiosas para resolver o crime, uma equipe de polícia mais experiente foi enviada para Necochea, que foi liderada pelo inspetor muito experiente, Eduardo Álvarez. Quando o inspetor Alvarez chegou em Necochea, o Sr. Ramon Velázquez ainda estava sob custódia policial, apesar de haver muito poucas evidências contra ele. Ele era o único suspeito que eles tinham e estavam muito relutantes em libertá-lo. O inspetor visitou a cena do crime. Ansioso para olhar dentro da casa, ele tentou determinar o que de fato ocorreu em 19 de junho. Agora 20 dias se passaram desde que Ponciano e Felisa foram assassinados. Ele não perdeu tempo e, após sua visita à propriedade, ele leu novamente as declarações feitas por Francisco Rojas de Caraballo e Ramon Velázquez. Algo não parecia certo. A declaração feita pelo Sr. Velázquez foi corroborada por outras pessoas que estavam com ele quando o terrível crime aconteceu, mas a declaração feita por Francisca não fazia sentido algum. Ela tinha ferimentos muito leves e a porta havia sido trancada e depois reforçada ao enfiar uma pá contra ela, tudo de dentro da propriedade. O inspetor Álvarez se perguntava, com tão poucas evidências, por que a polícia manteve o Sr. Velázquez preso por tanto tempo. Em sua declaração, ele disse que ouviu Francisca dizer que seu amante não se casaria com ela, pois ela tinha filhos pequenos. Isso foi muito significativo, e o inspetor considerou que talvez fosse de fato a mãe das crianças quem havia cometido esse ato terrível. O inspetor retornou à casa. Ele pensou que deve haver algo, algum indício, que poderia resolver o caso. Ele inspecionou cuidadosamente cada quarto, prestando atenção especial ao quarto das crianças. Na porta, ele notou uma mancha de sangue seco, que para ele parecia muito com uma impressão digital. Ela havia se tornado marrom escura. O inspetor Álvarez instruiu seus homens a removerem cuidadosamente aquela parte da porta, pensando que poderia ser uma evidência forense importante. Em seu depoimento, Francisca afirmou nunca ter tocado nos corpos das crianças após serem encontradas. Então, se ele pudesse provar que essa era a impressão digital dela, sugeriria que ela poderia ter sido responsável pela morte deles. As impressões digitais eram usadas na época, mas não para solucionar crimes. Sir William Herschel é creditado como o primeiro europeu a entender o valor das impressões digitais para a identificação.
Ele registrou suas impressões digitais durante a vida para comprovar sua permanência. Ele também é reconhecido como o pioneiro no uso prático de impressões digitais. Na década de 1850, enquanto trabalhava como oficial britânico para o Serviço Civil Indiano em Bengala, na Índia, ele começou a colocar impressões digitais em contratos. O uso potencial de impressões digitais em trabalhos forenses foi proposto pela primeira vez pelo Dr. Henry Folds em 1880. Sir Francis Galton descobriu que as impressões digitais eram uma característica única de cada pessoa, não havendo duas iguais. O inspetor Álvarez tinha um amigo em La Plata chamado Juan Vucetich. Ele emigrou da Croácia para a Argentina em 1882, aos 24 anos de idade. Na época, a Croácia fazia parte do Império Austríaco. Ele era um antropólogo que trabalhava na sede da polícia em La Plata, onde estava aprimorando o trabalho de Galton com impressões digitais. Em março de 1892, ele abriu o primeiro departamento de impressões digitais da Argentina. O inspetor Álvares tirou impressões digitais com tinta tanto de Francisco Rojas de Caraballo quanto de Ramon Velázquez e as enviou para seu amigo para análise. Os resultados chocaram a polícia e o povo de Necochea, pois a impressão digital na porta era idêntica à amostra com tinta fornecida por Francisco. Porém, a polícia ainda não tinha certeza da precisão desse tipo de evidência forense. No entanto, eles apresentaram suas descobertas para Francisca. A princípio, ela parecia confusa, mas à medida que a polícia explicava a metodologia por trás de suas descobertas, ela confessou os assassinatos de Ponciano e Felisa. Agora percebendo a gravidade do que havia feito, uma Francisca muito emocionada explicou ao inspetor Álvarez que seu marido havia dito a ela que iria embora, e isso a perturbou muito, então ela decidiu que seria melhor se todos morressem, em vez de viverem separados. Ela pensou que se os matasse e depois a si mesma, eles sempre estariam juntos. Ela completou a primeira parte do seu plano, mas quando chegou a hora de tirar a própria vida, ela se viu incapaz de fazê-lo. Após essa confissão, mais detalhes vieram à tona sobre suas falsas declarações e como ela tentou incriminar seu vizinho com a acusação de que, em um acesso de raiva, ele pegou uma faca de cozinha e atacou ela e seus filhos. Francisca foi acusada de assassinato e levada para a prisão, onde foi extensivamente examinada por médicos para determinar se ela era ou não insana. Ela não enfrentaria, no entanto, a pena de morte, pois embora o assassinato fosse um crime punível com a morte, na Argentina do final do século XIX, as mulheres estavam isentas de punições capitais. Eventualmente, os médicos concordaram que Francisca Rojas de Caraballo era realmente insana, e no dia 20 de setembro de 1894 ela foi levada para a penitenciária Dolores, perto de Mar del Plata. Ela permaneceu lá até sua morte muitos anos depois. O insight obtido pelo Departamento de Polícia encorajou o governo a ampliar suas pesquisas e em 1900 os primeiros cartões de identificação foram emitidos. O método de classificação de impressões digitais de Vucetich foi logo adotado por departamentos de polícia em todo o mundo. Francisco Rojas de Caraballo foi a primeira pessoa a ser condenada por análise de impressões digitais. O vídeo mais votado pelo Brief Club foi de fevereiro de 2021 e este foi o que eu dei a eles quando me desafiaram a nomear uma de suas escolhas. Marianne Charlotte de Corday d'Armont, mais conhecida como Charlotte Corday, nasceu no dia 27 de julho de 1768 em uma fazenda na pequena aldeia de Les Champs-Eaux, na Normandia, no noroeste da França. Ela era a quarta filha de uma família provincial, mas nobre. Seu pai era Jacques-François de Corday d'Armont e o nome de sua mãe era Charlotte Marie Gauthier d'Archoux. A família tinha uma linhagem famosa, pois os irmãos da bisavó de Charlotte eram os famosos dramaturgos Thomas e Pierre Corneille. Embora seu pai fosse considerado um cavalheiro distinto, ele não era rico, e quando Charlotte ainda era uma menina, a família se mudou para a cidade vizinha de Cannes, onde havia melhores oportunidades para seu pai trabalhar. A tragédia ocorreu quando, no dia 8 de abril de 1782, sua mãe morreu. A morte da mãe afetou profundamente seu pai.
Ele estava tentando sustentar sua família e controlar sua tristeza, mas achando muito difícil, ele enviou Charlotte e sua irmã Eleanor para estudar na escola interna Abbey ou Dam. Enquanto estava lá, ela começou a ler as obras de Voltaire e Rousseau, compreendendo o descontentamento generalizado no país com a monarquia francesa e as péssimas políticas econômicas do rei Luís XVI. Ela se interessou fortemente pelo movimento que buscava mudanças no sistema político francês. Ela queria um governo eleito nacionalmente e que as pessoas tivessem o direito de votar. Em 1791, Charlotte foi morar com sua prima mais velha, em Cannes, e as duas se tornaram grandes companheiras. Ela continuou a ter um grande interesse nas mudanças na França que começaram em 1789, quando uma grande multidão parisiense tomou a Bastilha. Ela começou a apoiar os girondinos, uma facção política moderada que queria acabar com o domínio da monarquia por meio de diálogo e meios pacíficos. Charlotte ouvia os discursos deles. Lia a literatura deles, que conflitava muito com as visões mais radicais de um grupo conhecido como Montagnard, que favorecia uma abordagem bem mais agressiva para a Revolução. Charlotte discordava muito dos Montagnards e achava que a França precisava ser salva deles. Um dos líderes deles era um teórico político, médico e cientista chamado Jean-Paul Marat. Ele transmitia seus sentimentos para grandes multidões parisienses e publicava suas opiniões políticas em seu próprio jornal chamado L'Ami de Pop, onde podia expressar sua suspeita daqueles no poder e levar sua mensagem revolucionária por toda a França. Embora Marat e Charlotte almejassem o mesmo, os meios de como eles queriam alcançá-lo eram muito diferentes. Em 2 de setembro de 1792, iniciou-se em Paris um terrível evento conhecido como os Massacres de Setembro. Isso começou em parte devido ao medo de ataques de exércitos estrangeiros e realistas à cidade e que os detentos das prisões fossem libertados para se juntar a eles. Uma multidão enfurecida atacou 24 padres que estavam sendo levados para a prisão de l'Abbaye. Ninguém sobreviveu. A multidão invadiu a prisão e atacou os prisioneiros. A maioria dos assassinatos foi precedida por julgamentos que não passavam de espetáculos para a multidão. No dia seguinte, Jean-Paul Marat pediu que os revolucionários provisórios viessem a Paris e ajudassem a causa. Muitos chegaram à capital, enquanto outros permaneceram em suas comunidades e atacaram supostos apoiadores da monarquia. Nos 4 dias do terrível evento, estima-se que entre 1.100 e 1.400 pessoas morreram. A grande maioria eram criminosos comuns na prisão por delitos menores, como roubo, estar em dívida ou causar uma briga enquanto estavam bêbados. A maioria apoiava a causa revolucionária e teve o azar de estar atrás das grades no momento errado. As pessoas que apoiavam os girondinos culpavam predominantemente Jean-Paul Marat pelos massacres de setembro. Embora ele fosse um dos principais defensores da Revolução, havia outros membros Montagnard igualmente vocais. Charlotte, porém, o via como o instigador. Ele tinha seu jornal no qual podia expressar suas visões radicais e encorajar as pessoas a usar a violência para provocar mudanças, algo a que Charlotte era fortemente contrária. A violência, no entanto, continuou, e no dia 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi guilhotinado. Sua execução causou agitação política e permitiu que Marat usasse seu jornal para tentar espalhar sentimentos anti-girondinos. Os girondinos, no entanto, ainda tinham alguma influência e exigiram que Marat fosse julgado perante um tribunal revolucionário. Ele se escondeu, mas eventualmente foi preso e colocado na prisão para aguardar seu julgamento. Começou no dia 24 de abril e ele foi acusado de imprimir declarações que incitavam à violência e à suspensão da convenção. Marat alegou inocência e defendeu com destreza suas ações. Ao final do julgamento, foi considerado inocente de todas as acusações. Ele deixou o tribunal triunfante cercado por multidões que comemoravam e que se reuniram para apoiá-lo. Após isso, os girondinos começaram a perder sua influência na Convenção Nacional e Charlotte temia que a França estivesse descendo para a Guerra Civil. Em 9 de setembro de 1793, Charlotte saiu da casa de seu primo em Caen e viajou para Paris, a 232 quilômetros de distância. Ela chegou à noite e se acomodou em uma estalagem. Exausta após a longa jornada, ela foi direto para a cama.
Na manhã seguinte, ela se arrumou e foi ao centro. Era uma manhã agradável e tudo parecia calmo. Não havia desordem, apenas pessoas cuidando de suas atividades diárias. Charlotte era uma jovem senhora educada e eloquente e, enquanto passeava pelas ruas, admirava a arquitetura barroca francesa que havia influenciado tão profundamente a Europa ao longo do século XVIII. Ela parou em frente a uma loja e espiou através da janela para a vitrine. Havia muitos itens de cozinha à venda, mas o que Charlotte queria era uma faca de cozinha de 6 polegadas. Ela comprou e lentamente voltou para sua hospedagem. Nos próximos dias, Charlotte escreveu um manifesto pessoal, intitulado Endereçado ao povo francês, amigos da lei e da paz. Ela explicou as razões de seus atos. Diariamente, ela escrevia mais, pausando raramente para passear. Ela sempre achou que Paris era tão bonita no verão. O plano de Charlotte era confrontar e matar Jean-Paul Marat na frente de toda a Convenção Nacional, um plano muito ambicioso e que ela logo aprendeu que não seria possível quando chegou ao seu conhecimento, que ele não frequentava mais as reuniões, pois sofria de um distúrbio de pele e passava grande parte do seu tempo em casa na banheira para tentar aliviar seu desconforto. No dia 13 de julho, Charlotte foi à casa de Marat, na Rue de Cordelier. Ela bateu na porta e foi atendida por uma senhora chamada Catherine Evard, que era irmã de sua noiva. Charlotte disse-lhe que tinha que ver Marat, pois tinha informações de uma planejada revolta girondista em Caen. Catherine Evard, no entanto, não permitiu que ela entrasse e disse que ela teria que voltar em outro momento. Charlotte voltou à casa naquela noite e desta vez ela foi convidada a entrar. Ela foi escoltada até a banheira onde Marat estava imerso em água quente. Aparentemente, era aqui que ele recebia a maioria de suas visitas. Charlotte olhou para ele. Ele parecia ter mais de 50 anos. Ela deu a ele os nomes dos girondinos e ele os anotou. Ele ficou satisfeito com a informação e aparentemente ameaçou todos com a guilhotina. Mas quando ele colocou o papel de lado, Charlotte puxou uma faca que havia escondido em seu vestido e a cravou em seu peito. Disse que ele gritou: "Ajude-me, meu querido amigo, antes de desabar em sua banheira." Ao ouvir seus gritos, as pessoas correram para o seu quarto, um médico foi imediatamente chamado e Charlotte foi detida. Mas enquanto a pequena multidão observava, ficou evidente que Jean-Paul Marat estava morto. Charlotte foi presa e levada para ser interrogada. A notícia do assassinato já havia começado a se espalhar por Paris, e enquanto sua carruagem percorria a rua de paralelepípedos até a prisão da abadia, uma grande multidão se reuniu para segui-la, alguns não acreditando que esta bela e eloquente jovem senhora pudesse ter cometido um crime tão terrível. Charlotte, porém, não se abalou com a agitação. Ela permaneceu calma e digna, ciente de que havia alcançado o que se propôs a fazer. Durante seu interrogatório, nem as autoridades nem os oficiais judiciais revolucionários acreditavam que ela havia agido sozinha. Todos acreditavam que isso havia sido planejado pelos girondinos e Charlotte fazia parte de um grupo de conspiradores. Charlotte afirmou que agiu sozinha e que ninguém mais tinha conhecimento de seu plano. O julgamento dela foi rotineiro. Ela não negou o assassinato de Jean-Paul Marat. No entanto, as autoridades queriam estabelecer que ela definitivamente agiu sozinha. Uma carta de despedida que ela havia escrito para seu pai foi interceptada e lida em tribunal. Isso sugeriu que ela havia planejado meticulosamente o assassinato sem o conhecimento de mais ninguém. Charlotte se levantou e foi ao tribunal. Ela disse que tudo era justificado pela segurança da nação. Matei um homem para salvar 1000. Eu era republicano muito antes da Revolução e nunca me faltou a resolução das pessoas que conseguem deixar de lado os interesses pessoais e não têm coragem de se sacrificar pelo seu país. Os advogados dela eram impotentes para defendê-la, pois ela parecia determinada a se sacrificar pelo bem da França. No final de um julgamento com uma grande e barulhenta multidão do lado de fora do tribunal, Charlotte Corday foi considerada culpada pelo assassinato de Jean-Paul Marat e condenada à morte. Ela foi levada de volta à prisão, onde fez um último pedido.
Ela perguntou se poderia ter seu retrato pintado, e isso foi concedido. No dia 17 de julho de 1793, Charlotte foi levada para a Place de Grève. Ela estava vestindo a blusa vermelha, o que significava que ela era uma traidora que havia assassinado um representante do povo. Uma grande multidão se reuniu para vê-la. Ela entrou na guilhotina de maneira calma e resoluta, uma mulher que acreditava firmemente que seu crime foi cometido para o bem da França. Após sua decapitação, um homem chamado Legro levantou a cabeça da cesta e deu um tapa na bochecha, uma ação que divertiu muito a multidão, mas ofendeu os oficiais. Legro ficou preso por 3 meses. O corpo de Charlotte foi enterrado no cemitério da Madeleine. As consequências de seu crime, no entanto, não tiveram o efeito na nação francesa que ela esperava. Jean-Paul Marat virou um mártir na França. Ruas e praças foram renomeadas em sua homenagem e sua escultura foi colocada em um local proeminente de Paris. O reinado do terror prosseguiu e os opositores da revolução foram atacados. A violência ainda era diária nas ruas de Paris. As mulheres também não queriam ser associadas a Charlotte, pois a maioria pensava que isso não ajudaria o movimento feminista francês em desenvolvimento que vinha ganhando impulso no país. Sua morte, no entanto, marcou o início de uma fase moderada na Revolução Francesa, na qual o povo francês se revoltou contra um reinado de excessos terroristas. Um ano depois, em agosto de 1795, a Convenção Nacional, que agora era composta principalmente por pessoas que apoiavam o movimento girondino que sobreviveram ao reinado do terror, aprovou uma nova Constituição. Embora as ações de Charlotte não tenham sido reconhecidas em 1793 como heróicas, o tempo foi mais gentil com ela, e agora muitas pessoas a consideram uma heroína que morreu por sua causa. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Isso foi apenas algo diferente para terminar o ano e espero que todos tenham gostado da seleção. Voltaremos ao normal no dia 3 de janeiro. Por favor, me digam o que acharam na seção de comentários e talvez possamos fazer isso novamente em 12 meses, mas usando uma medida mais específica. Como a maior porcentagem de curtidas, gostaria de agradecer a todos pelos seus comentários e apoio durante 2021 e desejar a todos o melhor para 2022 e espero ver todos vocês novamente no próximo Breve Caso.